pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nós estamos aqui para poder concluir o nosso mini curso de saúde mental no isolamento social. Então, nós iniciamos ele há 2 semanas atrás. Nós tivemos a nossa primeira aula, falamos sobre o isolamento, sobre a importância para prevenir a disseminação do vírus. Falamos também dos efeitos que isso causa no ser humano e falamos sobre a nossa mente humana, a parte consciente e a parte inconsciente. Ficou faltando a parte subconsciente, a ansiedade, a depressão e as dicas para a última aula, né? E a gente não conseguiu fazer na última sexta-feira, então eu decidi vir aqui gravar essa aula para vocês para que todos tenham acesso, tá bom? Desde já, muito obrigada por estarem nesse mini curso, por se interessarem por esse conteúdo maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês conhecerão muitas áreas da sua mente e entenderá muitos comportamentos que você tem no decorrer da sua vida em determinadas situações, tá bom? Então vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre o subconsciente, sobre as funções. A gente tem 3 funções e 2 características. Terminando o subconsciente, a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade, sobre a depressão e finalizando com as dicas para lidar melhor nessa quarentena, beleza? O subconsciente, ele é uma câmera que filma tudo que sentimos, tudo que ouvimos, tudo que vemos, tudo que falamos, tudo, até o cheiro, tudo. É os 5 sentidos nosso, de todo ser humano, né? Então ali ele grava tudo e grava em pastas e em subpastas. É como se fosse assim. Então, desde lá, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, desde a nossa infância, tudo que a gente escuta, tudo está gravado lá no nosso subconsciente, tá? Então, dentro desse subconsciente, nós temos 3 funções e 2 características. Então nós vamos falar um pouco sobre elas e vamos entender onde se aplica na nossa vida, tá? Então lá a gente tem a memória definitiva, é onde está guardado todos os nossos momentos, todas as situações que nós vivemos, momentos tristes, momentos felizes, tudo está lá dentro dessas pastas e dessas subpastas. Então, quando eu digo pra vocês assim, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Vocês vão lembrar. Qual foi o momento mais triste da sua vida? Vocês também vão conseguir lembrar, porque está guardado lá, tá tudo guardado lá no nosso subconsciente. Automaticamente, nós temos a segunda função, que é a emoção, porque uma liga a outra, está diretamente pareada com a outra. Por quê? A partir do momento que a gente tem um momento muito feliz na nossa vida e que está lá guardado no nosso subconsciente, nós também temos a emoção daquele momento, do que a gente sentiu. Então, quem é pai, quem é mãe, vai falar o nascimento do meu filho, por exemplo. Adolescente, uma formatura, uma festa de alguma coisa, comemoração de alguma coisa, não sei. Adultos, meu casamento, né? Para quem ainda, sei lá, não tem filho. Então você vai dizer de um momento muito legal, muito feliz da sua vida, e automaticamente vai vir aquela emoção que você sentiu. Lá também no subconsciente está registrado e guardado todas as nossas emoções nesses momentos, tá? E quanto mais forte é a emoção, mais fácil a gente tem de acessar, mais raso fica para que a gente acesse. Então, momentos felizes, momentos tristes são fáceis de acessar, são fáceis de lembrar. Assim também os momentos tristes. Em todos os momentos tristes lá tem a emoção, a tristeza, o choro, a frustração, algum trauma, né? E aí tem o medo, aí entra o medo. Tudo isso você consegue ter acesso e tudo isso está guardado lá no seu subconsciente, pode ter certeza disso. Quando você lembra desses momentos, a maioria deles você sente tudo que você sentiu antes. Então, geralmente, quando você lembra de um momento muito triste, que você se decepcionou, que você ficou bastante abalada, você tende a naquele momento sentir a mesma sensação.
automaticamente você fica triste, automaticamente você fica um pouco para baixo, né? E aí tem pessoas que ficam o dia todo, lembrou cedo, ficou o dia todo, aquilo abalou a vida o dia todo para eles. Mas é normal que isso aconteça, porque está tudo registrado no nosso subconsciente, está tudo lá. E quanto maior for a emoção, né, mais profunda seja, é fácil de acessar. Você consegue acessar porque teve um sentimento muito forte, teve uma emoção muito forte, isso foi marcado muito em você. Então você consegue acessar tanto o momento feliz quanto o momento triste. Vocês podem pensar aí agora no momento mais feliz da sua vida e no momento mais triste da sua vida que você vai conseguir acessar, tá? Então nós falamos aí das duas primeiras funções do subconsciente, que são a memória definitiva, por isso que chama definitiva, porque está lá esses momentos, e consequentemente as emoções, todas as emoções que você sentiu dentro desses momentos, que está lá na sua memória definitiva, beleza? Então, a nossa autoestima, ela está ligada a isso. A nossa autoconfiança está ligada a isso. Sabe quando você escuta desde pequeno que você não vai dar conta, que você é isso, que você é aquilo está dentro de você, internalizado dentro de você. Então, tudo que a gente é hoje, relacionado à nossa autoestima, à nossa autoconfiança, tem a ver com tudo que nós vivemos, com todas as nossas experiências, com tudo que nós escutamos e com tudo que está programado aqui dentro do nosso subconsciente. Então, pais, mães, né, principalmente, cuidado com o que você fala com crianças, né, com outro, porque a autoestima deles futuramente vai depender muito do que eles escutaram. Então, o que eu costumo dizer geralmente para os pais, e a gente até trabalha isso em terapia, é quando a criança vai fazer, por exemplo, uma atividade, uma tarefa, alguma coisa assim. Ela precisa de um feedback, de uma recompensa positiva quando ela dá conta. Então é muito legal quando você vê a criança, ela termina de fazer alguma coisa, construir um castelo, por exemplo, ela fica esperando a aprovação dos pais. Então geralmente ela olha. E é muito importante que os pais, eles reforcem, eles dão parabéns, né? Eles falam coisas positivas pro filho, porque eles se sentem capazes, eles sentem que tem potencial, então é muito legal. Então ali ele está criando uma autoestima e está criando uma autoconfiança para dar conta de outras coisas, para fazer outras coisas. Então o reforçamento, a gente chama isso na psicologia comportamental de reforçamento positivo. Você reforça, né, a probabilidade daquele comportamento ocorrer novamente, de ele acertar, e ali ele está aprendendo. Então o tempo todo a gente precisa de aprovação, a gente precisa de alguns comentários, de alguns reforçamentos nas nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de reforçamento, que pode ser tanto negativo quanto positivo, né? Mas isso aí é outra discussão. Mas assim, a criança, naquele momento, é muito importante que ele receba o parabéns, porque ele está formando a confiança dele e também a autoestima de que ele consegue fazer uma determinada coisa. Então, tudo que nós escutamos, tudo que nós absorvemos desde a nossa infância, diz muito da nossa autoestima hoje, da nossa autoconfiança, tá? Se você tem uma autoestima baixa, tem uma confiança baixa, diz respeito muito ao que você escutou e ao que você internalizou e que está programado dentro de você, tá? E a maioria dos problemas, vamos dizer assim, que a gente encontra nas pessoas é exatamente a autoestima baixa, exatamente a baixa confiança em si mesmo. Mas é o que está programado e a gente precisa reprogramar isso, tá? O ser humano, gente, eles... É fato, todos têm os nossos altos e baixos. Tranquilo. A gente precisa administrar isso e nós precisamos saber lidar com isso, de que problemas, desafios, eles vão acontecer em nossas vidas, não tem como. Então, é normal em que passamos por altos e baixos.
que passamos por situações diferentes. Gente, isso vai ocorrer, isso é do ser humano, isso é do que nós vamos passar, isso é uma certeza que a gente tem. Então, é super normal. O que não pode ocorrer é você ter um desequilíbrio nisso. É importante que a gente busque o equilíbrio nesses altos e baixos, né? Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, gente, é normal que a pessoa, né, vá lá embaixo, é normal que ele sinta tudo aquilo, é normal que ele fique até um tempo sentindo tudo aquilo que está sentindo, mas é importante que a pessoa se levante. É claro que tem um tempo de cada um, isso aí não entra em discussão, né? Existe o luto e existe luto patológico ou um desencadeamento de uma depressão através de um tempo depois de perder um ente querido. Mas espera-se que aquela pessoa ela se levante e busque o equilíbrio. Também é normal que em algum momento ou outro ela caia um pouco, mas também a gente precisa que esse ser humano ele levante. Então, o ser humano ele está em busca constante do equilíbrio em todas as situações que a pessoa passa, em todos os problemas, em todos os desafios que as pessoas passam. Então, você vai passar por determinada coisa, mas a gente tem que saber já administrar que a gente precisa buscar equilíbrio para o bem-estar nosso. Então nós precisamos já colocar na nossa cabeça que irá passar por determinadas coisas difíceis e que sim, a gente vai ter dias ruins de choro, né? De tudo isso, decepção, frustração, mas é necessário que a gente retorne à nossa vida e busque o equilíbrio. É aquela frase, nada como um dia após o outro. Então o ser humano ele precisa estar constantemente buscando esse equilíbrio através desses altos e baixos que a gente vive, que é normal e que não tem como não viver, vai acontecer, tá? A gente tem a terceira função do subconsciente, que são os hábitos. Os hábitos, eles são ações automatizadas do nosso cérebro. Então eu vou explicar para você. O nosso cérebro, o tempo todo, ele busca economizar energia. E os hábitos, eles tem a primeira parte, que é tudo um processo. Então a primeira parte há uma fase de aprendizado. Depois de aprendido, fica automatizado no nosso cérebro. Como assim? Vamos lá. Quando a gente vai aprender a dirigir carro, vamos dizer assim, você vai para a autoescola e você aprende o passo a passo de como dirigir um carro. E aí você sabe, entra no carro, põe o cinto de segurança, sei lá, liga o carro, coloco primeira, solta a embreagem devagarzinho, vou sentindo o carro, depois eu passo a segunda, tá. Tem todo aquele processo, você vai ali aprendendo passo a passo, onde eu pego aqui, onde eu pego ali, onde é cada coisa, ok. Mas depois você aprende. E isso se torna automatizado no seu cérebro. Então hoje você já aprendeu a dirigir carro, você já tirou sua carteira, você já dirige carro aí na sua vida. E aí quando você entra num carro hoje, você não pensa, agora eu tenho que colocar o cinto, agora eu vou passar a primeira, agora eu vou dar seta para virar à direita ou à esquerda. Não, você não pensa, justamente porque já foi aprendido, já teve um processo de aprendizado e isso já virou automático no seu cérebro, então já virou um hábito. Assim é a maçaneta, por exemplo, vai girar uma maçaneta, andar de bicicleta você tem todo um processo, como que eu vou andar de bicicleta, como que eu vou aprender, então você vai aprendendo aos poucos e você vai fazendo passo a passo o andar de bicicleta. Mas depois isso torna automático, você já pega a bicicleta, já monta e já vai. O seu cérebro não para pensar, primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, primeiro eu faço isso, depois eu faço... Não, gente, não tem. Então hábitos são isso. A partir do momento em que você coloca na sua vida que tem um processo de aprendizado, ele se torna automático na sua vida. Hábitos, gente, tem como você acrescentar na sua vida. Como? O hábito de ler, o hábito de acordar mais cedo,
O hábito de fazer meditação, que a gente até falou na primeira aula, né? Que a gente falou sobre a meditação. A meditação, ele pode se tornar um hábito na sua vida. Basta o quê? Basta você querer, você introduzir isso na sua vida e praticar, né? Então, quanto mais você praticar, você está aprendendo e aí automaticamente, assim, de um tempo para o outro, você não consegue nem perceber, aquilo já se torna automático, você já vai sem pensar, eu tenho que fazer isso, já faz, é automático, né? O ler é exatamente isso, quando você determina um tempo, horário para ler e uma duração, quanto tempo você vai ler, isso aí no início você tem que praticar, tem que realmente gastar energia. Mas depois isso se torna prática, se torna hábito. E aí o cérebro, ele, para economizar energia, ele já não pensa assim, opa, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, virou um hábito, virou uma prática e você vai lá e faz. Então os hábitos, a gente pode acrescentar na nossa vida, no nosso repertório comportamental. Basta querer e basta ir de acordo com aquilo que você quer. Tem propósito, tem objetivo, o que você quer com isso, né? Então depende de cada um. Por quê? Porque existem os hábitos bons, ruins e os funcionais. Os funcionais eu acabei de falar para vocês, que são coisas que nós precisamos, né? Girar a maçaneta, dirigir um carro, andar de bicicleta, pilotar uma moto. Isso aí a gente precisa e são coisas funcionais na nossa vida. Existem os hábitos bons e os hábitos ruins. E é super tranquilo, super fácil. Os hábitos bons, teoricamente, eles te trazem algum benefício, né? Eles têm algum objetivo, algum propósito. Como por exemplo, ler, estudar, fazer exercícios físicos, comer saudável. Tudo isso te traz algum benefício. Claro, se você vê um benefício nisso, se você planeja alguma coisa, se você tem um objetivo com aquele hábito, se você pensa de uma determinada forma e se você quer chegar em algum lugar com aquele hábito. Então isso também vai de cada um, gente. Cada um, tá? Cada um como uma pessoa pensa, como uma pessoa sente, como uma pessoa vê aquilo como um objetivo e vê aquilo como um benefício. Então os hábitos bons que você acrescenta na sua vida, ele tem algum benefício, ele vai te dar um retorno, você tem um propósito com ele, você tem algum retorno que você gostaria dele. Ler, estudar. Quem tem um retorno para isso? Porque eu quero aprimorar minha leitura, eu quero estudar mais, porque eu tenho um objetivo de finalizar meu curso com o maior aproveitamento possível, para que eu aplique isso imediatamente na minha vida, nas minhas áreas pessoais e profissionais. É um benefício que você vê. E tem os hábitos ruins que não tem como nós controlarmos, porque está diretamente ligado com o que foi programado no nosso subconsciente, né? Então nós temos os vícios, as bebidas, a procrastinação. São coisas que nós não conseguimos controlar, porque esses comportamentos, esses hábitos, eles têm muito a ver com o que está programado no nosso subconsciente, não? Então eles estão programados no nosso repertório comportamental. Então a gente não consegue controlar a partir do momento que você não conhece a sua mente e não assume o controle e você não muda o pensamento e o que você entende sobre o mundo, que você absorve. Então os hábitos ruins são basicamente aquilo que a gente não consegue controlar, porque está envolvido diretamente com o nosso subconsciente, beleza? Então deu para vocês entenderem sobre os hábitos, né? Então nós vamos passar agora para as características do subconsciente. Então nós temos duas características do subconsciente e uma delas é a autopreservação. Na autopreservação, gente, é muito importante essa característica. É muito importante para que vocês entendam o que acontece. É ali que está o tal da questão mesmo, tá? Então, na característica autopreservação, nós temos como definição a seguinte forma: o cérebro, ele quer a
todo momento, a todo custo, nos manter vivos. Além de nos manter vivos, ele quer nos manter felizes. Então, o objetivo da autopreservação é manter o ser humano vivo e feliz. Então, o tempo todo ele está em busca da felicidade. O tempo todo ele está ali procurando a felicidade para aquele ser humano, tá? Então, as situações que nós vamos vivendo, as emoções que nós vamos sentindo, ela vai sendo despejada em um copo. Então, assim, nós vamos vivendo as situações, nós vamos vivendo alguns momentos, passando algumas coisas, e quanto mais aquela emoção for negativa, ele vai despejando num copinho. Gente, eu vou ilustrando aqui pra vocês, assim, para que vocês consigam assimilar e fazer o link. É um copo normal, gente, um copo, e aí quando você passa por alguma situação negativa, aquilo te dá um choque, te dá uma emoção muito negativa, e você realmente se frustra, se decepciona. É uma situação totalmente aversiva com aquilo que você gostaria de passar, né? Então, vamos falar aí de uma decepção, vamos dizer assim. Então, quanto mais aquela emoção for negativa, eu digo assim, de quantidade mesmo, é como se fosse um líquido, vamos dizer assim, vai jogando no copo, tá? Qual que é o momento? Gente, depende de como é a emoção para cada um. Depende da situação. Por exemplo, a gente precisa... Então, o tal da questão tá assim. O momento que esse copo ele transborda, ele derrama a água. E aí, quando eu digo que depende de cada pessoa, porque vocês me perguntam assim, quantas situações e emoções negativas eu tenho que ter para que esse copo transborde? Gente, depende de cada um. Tem pessoas que com uma situação o copo transborda. Tem pessoas que 5, 6, 7, 10 situações e emoções negativas para transbordar. Então, isso depende muito, 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 muito de como a pessoa lida, de como a pessoa vê e como a pessoa absorve aquilo. Então, situações iguais geram emoções diferentes nas pessoas. Disse para você sobre aquele exemplo na primeira aula sobre uma pessoa que perdeu os pais com 5 anos de idade, um exemplo, gente. E hoje, 2 pessoas. E hoje uma pessoa tem uma vida tranquilamente, conseguiu se reerguer e lida muito bem com isso, e outra pessoa que infelizmente não conseguiu se sobressair e retomar a sua vida. Então, são 2 situações, são 2 pessoas diferentes com a mesma situação. O que difere isso? A forma como cada um lidou com aquilo, a forma como cada um absorveu e administrou essas emoções negativas que chegaram até ele. Então, a característica autopreservação é o tal da questão. Então, você vai vivendo, vai passando por situações e aí vai enchendo aquele copinho, vai enchendo aquele copinho, enchendo aquele copinho. E aí, quando aquele copo transborda, é aí que está o problema, é aí que está o perigo. Porque aí, a característica da autopreservação fala, opa, temos um problema, estamos em perigo, precisamos proteger esse ser humano dessa situação, daquela situação. Então, o que o cérebro entende? O que essa função, o que essa característica tem como objetivo? Bloquear aquele ser humano de todas as situações parecidas com aquelas que ela passou de emoção negativa, para que ela não passe de novo. Então vamos lá, por um exemplo. Aquela pessoa que ela se decepciona tanto com relacionamento, por exemplo, um exemplo. A pessoa ela já teve muitos relacionamentos e ela se decepcionou com esses relacionamentos. Então assim, primeiro, segundo, terceiro, teve a mesma decepção. Tem um momento, né, vamos supor que o copinho dela transborda lá no 5º relacionamento. Então o que o cérebro entende? Opa, ela não, eu preciso bloquear ela
em relacionamentos. Eu preciso que ela não se envolva mais em relacionamento. Ou se a questão for homem, que ela não chegue perto de algum homem, que algum homem não consiga chegar perto dela, para que ela não atraia ninguém, vamos dizer assim. Então, a decepção dela foi tanto com a determinada situação que essa característica de autopreservação, ela entende que precisa proteger aquela pessoa dessa situação. Então, deu para vocês entenderem esse exemplo. Agora eu vou dizer para vocês de uma situação que, quando eu fazia estágio, a gente acompanhou um caso dessa forma. Então era assim, era uma moça que teve muitas decepções, muita frustração com o relacionamento, e aí ela bloqueou para relacionamento. E ela desenvolveu também uma compulsão alimentar, então ela ficou obesa. E aí, procurando e investigando e estudando e fazendo análise em várias sessões com ela, descobriu-se que ela sofreu determinadas decepções com relacionamento com homem, a mesma situação com homens, né? Não sei dizer assim específico, com homens, e a autopreservação dela, né, a característica, entendeu que ela precisa bloquear ela e precisa afastar ela dos homens. Ela, na sua programação lá no subconsciente, ela tinha como um padrão de beleza na vida dela, uma pessoa magra, uma pessoa bem vestida, uma pessoa, né? Porque, gente, isso aí é como cada um vê, não é questão de discussão também, não. É a forma como ela via o padrão de beleza dela, da sociedade. Para ela, o padrão de beleza, a pessoa tinha que ser magra, assim, atraía homens e tal, e toda aquela questão. Então, olha para você ver, o que o subconsciente entendeu? Para proteger ela de homens e de relacionamento, ela desenvolveu uma compulsão alimentar, mas pelo que estava internalizado no subconsciente dela, ela começou a comer muito e teoricamente ela ficou obesa. Ou seja, no que está programado no subconsciente dela, no que ela tem como padrão de beleza, ela foi ao contrário. Mas é do que ela pensa, gente. Não tô dizendo que é o padrão de beleza, não. Eu tô dizendo que ela tinha como padrão de beleza ser uma pessoa magra para atrair homens. Então, para ela, no seu pensamento, sendo ao contrário, ela não atrairia nenhum homem perto dela e com isso, consequentemente, ela não entraria em nenhum outro relacionamento. Então, para preservá-la, para bloqueá-la de todos os homens e de outros relacionamentos, ela desenvolveu a compulsão alimentar, né? Então, isso, gente, é lá no subconsciente. Várias coisas que ela tinha internalizado, vários conceitos que ela internalizou, e o que ela passou, o copinho dela transbordou em relação a homens e a relacionamento. Então ela juntou o que estava internalizado de conceito, de padrão, e fez exatamente ao contrário para que nenhum homem chegue perto dela. Assim também são aquelas pessoas que não conseguem entrar em nenhum relacionamento, que não conseguem se dar bem, que não conseguem aceitar, que não conseguem confiar em outros relacionamentos. Ali é a autopreservação que está bloqueando a pessoa de se abrir para um novo relacionamento, de estar com outra pessoa. Então, é tudo relacionado na característica autopreservação. Ali que está o tal da questão. Ali que está todas as emoções negativas depositadas naquele copinho, e a pessoa ela só começa a desenvolver algum bloqueio ou algum afastamento através dessas emoções. Assim é a depressão. Vamos já introduzir a depressão aqui, mas a gente vai falar um pouco depois. Mas já dizendo para vocês, pensa bem. A depressão, você escuta tanto que você é isso, que você é aquilo, você não tem uma aprovação da sociedade, você sofreu bullying na escola, você escuta até na própria casa onde você mora, opiniões e algumas falas que você não gosta.
E aí você vai internalizando também a forma como as pessoas lidam com isso, tá, gente? A gente não pode julgar também não. Tem pessoas que falam assim, eu escuto isso todo dia na minha vida e eu não sou assim. Fulaninho escutou uma vez e ficou assim. Gente, a gente não tem que entrar em quem sofre mais, quem lida melhor, não. É a forma que cada um encontra para absorver e para lidar com aquilo. Então a depressão é basicamente isso, é a quantidade de coisas que você vem escutando, a forma com que as pessoas tratam você, e aí aquilo, se for, o quão a emoção for negativa, vai enchendo o copinho que transborda o copinho. E aí, o que a autopreservação entende? Vamos afastar esse indivíduo da sociedade, vamos afastar esse ser humano das pessoas, porque toda vez que ele encontra com as pessoas, ele escuta coisas ruins que deixam ele triste e que faz ele chorar, que faz ele ficar extremamente irritado e triste. Então, a autopreservação entende isso e bloqueia essa pessoa de relacionar com a sociedade. A depressão também ela está altamente ligado com a característica de autopreservação, o quão emoções negativas foram depositadas naquele copinho, tá bom? Nós temos também uma segunda característica, que, como que eu posso dizer? É como se fosse assim, gente, o nosso cérebro, ele é um pouco preguiçoso, porque, como eu disse para vocês, o tempo todo ele quer economizar energia. Então, o nosso cérebro ele precisa muito de ajuda externa para que todas as mudanças internas aconteçam. Sozinho, ele não consegue fazer essas mudanças. Tá? Então, por exemplo, quebrar vício, procrastinação, medos, traumas, ele precisa de ajudas externas, ele não consegue resolver tudo sozinho. Lembra que eu falei com vocês da força de vontade lá no consciente? Quando a gente estava falando de consciente na primeira aula, tem uma força de vontade, tem tudo que a gente quer lá, mas a gente não faz, a gente não vai, então não é suficiente. Assim é essa segunda característica. Tudo que está programado no nosso subconsciente, ele não consegue fazer a mudança sozinho. Ele sabe do que está acontecendo lá na autopreservação, que você teve várias frustrações, várias decepções com relacionamento, por exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Ele sabe que você precisa reprogramar, ele sabe que você precisa ter um outro modo de pensar, reprogramar esse subconsciente, as suas experiências, mas ele não faz sozinho, ele não consegue fazer sozinho, tá? Então eles precisam de ajuda externa para poder fazer essas mudanças, promover essas mudanças, tá? Então como que a gente consegue essa ajuda externa para promover essas mudanças? Gente, isso que você está fazendo aqui hoje é uma ajuda externa, para que assim você consiga também ressignificar. Então, quando você busca o conhecimento, teoricamente você busca a ajuda de algum profissional, fazer alguma terapia, você começa a ter informação sobre as coisas, né? Sobre todos os processos neurais e psicológicos dentro da nossa mente. Assim, você consegue acessar e você consegue administrar e assumir o controle da nossa mente. E também você consegue começa a enxergar as coisas de outra forma, lidar melhor com algumas situações, para que você ressignifique isso na sua vida. O importante, gente, é a ressignificação. Nós precisamos ressignificar tudo de ruim que aconteceu na nossa vida. Então, todos os momentos ruins que nós passamos, por mais piores que forem, por mais emoções negativas que você teve, por mais horrível, por mais ruim que foi essa situação vivida, a gente precisa ressignificar tudo isso. Como que é ressignificar? Aprender. Tirar alguma coisa boa de tudo isso de ruim que você passou para aprender, para evoluir. Evolução é isso, é você ver naquelas situações ruins que você passou algo bom. Algo que você consegue levar para sua vida, consegue aprender para que você aplique isso em outra situação ou alguma situação igual ou parecida com a que você passou. E aí você começa a agir de alguma forma, de forma diferente,
começa a enxergar e ver de formas diferentes. Então a evolução, pessoal, é isso. Por mais ruim que seja a situação que você passou, tem algo para você aprender. Serviu de exemplo e serviu de aprendizagem para que você aplique em outra área e aplique em outra situação da sua vida. Ressignifique. Alguma coisa boa tem. Alguma coisa boa tem. E você precisa enxergar esse ponto bom de tudo que você passou para que você saiba que você saiu mais forte e que você evoluiu com aquilo que você passou, tá? Então, nós precisamos administrar todas as emoções internas dentro da gente, ressignificando tudo de ruim que nós passamos, tá bom? Assim nós conseguimos assumir o controle da nossa mente e conhecer sobre os nossos processos, conhecer a forma como nós estamos absorvendo, conhecer a forma como nós estamos lidando e internalizando dentro de nós, para que assim nós consigamos realizar as mudanças necessárias que precisam lá no nosso subconsciente, que é a reprogramação. Então, você buscando conhecimento, buscando saber mais sobre você, saber mais sobre como funciona a sua mente humana, você automaticamente está promovendo o primeiro passo de alguma mudança. Você está pedindo a ajuda do externo para que faça algumas mudanças dentro de você, tá? Então nós vamos falar agora sobre a ansiedade. Então, gente, a ansiedade, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o maior país com número de brasileiros ansiosos. Então são cerca de 19 milhões de brasileiros que têm ansiedade, sofrem de ansiedade, né? Então nós vamos falar o que é a ansiedade, inicialmente. A ansiedade, ela é reações normais do nosso corpo, é uma defesa normal do nosso corpo. É normal ter ansiedade, é super normal e super tranquilo, vamos dizer assim, ter ansiedade. Faz parte do nosso dia a dia. É um processo de defesa natural do nosso corpo. O problema da ansiedade é o excesso dessas reações que ocorrem no nosso corpo. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Eu iniciei esse mini curso com vocês. Eu estava fazendo aula ao vivo pelo Google Meet. Eu nunca fiz isso. Eu estou gravando isso aqui pra vocês. Gente, vocês não sabem o tanto que é difícil gravar isso aqui. Porque eu nunca fiz isso. Então, assim, quando eu fui fazer esse projeto, quando eu dei essa opção, essa ideia e tomei a frente desse tema com vocês, era algo novo pra mim. É algo que eu nunca tinha passado na minha vida, que eu nunca tinha feito na minha vida. É óbvio que isso me deu muita ansiedade e é óbvio que isso fez reações no meu corpo, porque é normal, é uma situação que eu nunca passei. Só que o problema disso é o excesso, né? A preocupação excessiva para aquela situação. A ansiedade é uma resposta de luta ou fuga para você reagir diante daquela situação. Então, muitas pessoas, quando ela trava, por exemplo, para fazer alguma coisa, elas estão respondendo como uma fuga, né? E quando a resposta é luta, é quando você começa a lutar para que dê certo, você encara aquela situação nova e melhor. Você procura ser melhor. Você, por exemplo, eu procuro o quê? Estudar, eu procuro me desenvolver melhor para que eu esteja aqui com vocês e que eu consiga transmitir e passar todo o meu conhecimento, tudo que eu quero passar para vocês. Então, a ansiedade, veja bem, a ansiedade ela é boa para todos. Quando você começa a lutar com ela na seguinte forma: você tem uma situação, né? Você tá preocupada, você tá com medo, você tá ali sentindo algumas reações, beleza. Mas o que você pode fazer para que saia melhor, para que você seja de fato reconhecida e para você mesmo? Olha que legal, eu consegui, eu fiz, eu dei conta, eu fui lá e consegui, para que você consiga fazer melhor, para que você consiga sair melhor dessa situação. Estudando, legal, lendo mais,
treinando mais, legal. Se desenvolvendo, fazendo curso de oratória. Gente, é isso. É você ter aquela situação nova para você, mas você lutar, procurar se aprimorar naquilo para que faça melhor. Então a ansiedade, ela é legal, ela é boa. Lógico, me deu umas reações normais do meu corpo devido à situação nova, mas eu tô aqui, eu encarei, eu desafiei, eu procurei técnicas para que eu saia melhor. Então, assim, para que eu consiga fazer todo o planejamento, todo o conteúdo que eu planejei para vocês, tá? Então, o que acontece com a gente? Quando a gente tem uma situação e aquilo gera alguma reação, aquilo fica dentro da gente. E tem situações que as pessoas é excessivo, né? A pessoa trava, muitas reações que dá em você e aquilo fica aqui, internalizado, que você não gastou, né? E por mais que você gaste, talvez você não gastou toda. E aquilo então vai fazendo um acúmulo de reações causadas por alguma situação nova. Você viu uma preocupação maior naquilo. Você mesmo. A pessoa, talvez ela fica assim tão preocupada e uma preocupação tão excessiva daquilo que tem que preocupar, e aí aquilo vai gerando muitas reações e aquelas reações vão internalizando dentro da gente, tá? Então, geralmente o pessoal sofre com o futuro, né? Então ele se preocupa com o futuro. Então, por isso que essas alterações elas intensificam. Porque não aconteceu, então você vai preocupando. Por exemplo, o que a gente está passando aí em função do coronavírus, tem muitas pessoas que estão em uma preocupação excessiva. E eu não sei se eu disse para vocês na primeira aula que eu vi acho que é um meme mesmo na internet, tipo assim, tem um problema, você consegue resolver? Aí tem a opção, consigo, beleza, não precisa se preocupar, você vai resolver. Aí tem a segunda opção, você não consegue resolver? Não. Ótimo, não tem por que se preocupar, porque você não consegue resolver, você não consegue controlar, então ponto, não se preocupa. É a mesma situação que nós estamos vivendo. Tem a situação do coronavírus, tá aqui no externo, a gente consegue controlar? Não. O que a gente consegue fazer? O que tá dentro das nossas mãos? O que a gente consegue alcançar? Ficar em casa, se higienizar, usar álcool em gel e fazer a nossa parte. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento? Fazer a nossa parte. Preocupar a mais do que isso, coisa que a gente não consegue controlar, a gente não consegue resolver, não precisa preocupar. E aí, com essa preocupação, isso vai gerando muitas reações, e essas reações vão internalizando dentro de você, porque foi excessiva, foi fora do normal, o futuro que ainda não aconteceu, né? Então concorda comigo que essas reações elas vão ficando dentro da gente e a gente não vai soltando também, né? A prática do exercício, ele é muito importante para que você liberte, né, algumas reações, alguns estresses, essas angústias que a gente está vivendo. Então deu para entender? Ter ansiedade, ela é legal, é boa, né? A partir do momento que você luta para que aquela situação nova aconteça da melhor forma, tá? É super normal, toda situação nova, ela gera algumas reações. É igual você vai pro seu primeiro dia de emprego, você nunca viu aquela empresa, você nunca viu aquelas pessoas, você nunca viu aquele setor, você não sabe o que vai fazer. É super normal que você chegue lá, que você fique assim um pouco, né, com aquelas reações, ai meu Deus, como é que vai ser? Ai, aquela preocupação. Mas você precisa buscar o equilíbrio de que vai vir uma pessoa, vai tirar todas as dúvidas de você. Então, assim, ansiedade é isso. Você tem aquele momento, aquela ansiedade para aquele momento novo que vai acontecer, mas você precisa lutar para que aconteça da melhor forma. Então, o que eu posso fazer para que eu saia melhor num trabalho de escola, de curso, de faculdade? Saia melhor. Estude mais, treine mais, me gravo falando, treinando, apresentando um trabalho? Sim. Então, o legal é isso da ansiedade. Agora, o ruim da ansiedade, o que faz com que nós tenhamos ansiedade é a exceção
dessa preocupação, e principalmente com o futuro, com o que vai ser, que é coisa que a gente não consegue controlar. Então você tem uma reação enorme para aquilo, sem necessidade, e isso te trava, a ponto de travar, de você não conseguir ir adiante, e aquilo fica internalizado dentro de você. Não fique pensando que isso sai, isso fica internalizado dentro de você. Pior, isso pode desencadear outras coisas, como por exemplo, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial, eu não consegui, eu nunca consigo. Então isso pode ir gerando, voltando para as suas crenças, né? E gerando também crenças de que você não é capaz. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da ansiedade. E da depressão, como eu disse para vocês, é a questão do que você vai absorvendo com as experiências que você vai vivendo, né? Então, tome muito cuidado com o que você fala com o outro. E tome muito cuidado principalmente com as crianças, né? Então, quando você vê uma pessoa que se afastou, que se isolou da sociedade, está com depressão, é porque ele teve experiências e emoções negativas, que o copinho dele encheu, que o copinho transbordou e que o cérebro entendeu como um perigo e que está bloqueando ele, prevenindo, protegendo ele das outras pessoas. Existe uma coisa muito legal que é o fator crítico. O fator crítico, ele fica ali junto, como se fosse uma camada do subconsciente. É ele que olha para o subconsciente, que tem todos os acessos lá do subconsciente, ele vê tudo que está acontecendo lá e ele consegue passar isso. Como assim? Vou novamente dar um exemplo bem legal para vocês. Quando a gente vê uma pessoa com depressão, a gente tende a falar assim: fica bem, tem muitas pessoas que te amam, vão lá fora, tem muita pessoa querendo conversar com você, as pessoas te adoram, a pessoa ama você, te acha incrível, você é muito amado, você é muito feliz, você é muito lindo, né? Essa pessoa escutou muito alguma coisa de feio, sofreu bullying, você é capaz, você é inteligente, você consegue. O que o fator crítico, por que não dá muito certo? É bem assim, você fala isso para uma pessoa depressiva, por exemplo, mas não resolve. Por que não dá muito certo? Porque o fator crítico, ele olha lá para o subconsciente, ele vê tudo que aconteceu com aquele ser humano, tudo que ele passou no decorrer da vida, tudo que ele escutou, tudo que ele internalizou, todas as emoções que foi depositada lá naquele copinho, ele olha lá pra dentro e fala assim: não foi bem isso que ele passou, não. Não foi essa experiência que ele teve, não. Você tá falando aí que ele foi amado, que as pessoas gostam dele e tal? Não foi isso que ele escutou, não. Então, o fator crítico, ele tem esse acesso. Então, vocês conseguem entender que esses tipos de discurso para uma pessoa depressiva não dá muito certo. Justamente pela experiência que ele viveu, pelo que ele passou. O que vale é aquilo que ele passou, porque é aquilo que está internalizado, é aquilo que está programado dentro dele. Então, quando a gente fala aquilo para ele, você não está dizendo o que ele viveu. Então, você precisa, primeiramente, acessar o que realmente ele viveu. Então, por isso que quando eu digo para vocês que nós psicólogos, a gente não fica preso a discursos conscientemente de cada pessoa, porque é consciente, é o que vem e fala, né? Mas o que está lá internalizado é o que você precisa analisar, o que você precisa acessar, ter acesso para que você entenda, tá? Então, para um depressivo, é assim. É lógico, gente, que tem pessoas que têm fé. Eu sou uma pessoa que tem fé. Tem pessoas que buscam ajuda religiosa. Nada contra. A discussão não é essa, gente. O que eu tô dizendo para vocês é cientificamente. Para um depressivo, para que ele reprograme e para que ele saia da depressão, é necessário terapia, é necessário de repente hipnose para fazer alguma regressão, para poder reprogramar. E tem pessoas que realmente procuram por ajuda religiosa e dá certo. Quem tem fé, eu tenho fé também. A questão não é para discutir isso, é falando mesmo cientificamente o que deve ser feito. Para um depressivo, entender tudo que ele escutou, tudo que ele foi internalizando dentro dele e reprogramar. Então, tudo que a gente fala para um depressivo não resolve muito, porque não é o que ele escutou, não é o que ele viveu, não é o que o copinho dele lá tá lá para falar o que ele passou,
né? Então ele vai sempre desconfiar e isso não vai resolver. O que vai resolver mesmo é uma ajuda psicológica, de algum psiquiatra se necessário, alguma hipnose, algo do tipo, entendeu? Então deu para entender que tudo está ligado lá no subconsciente, é lá que acontece tudo e é lá que está internalizado tudo que nós vivemos. E todos os nossos comportamentos, ele tem uma causa. Causa essa que também está programada lá no nosso subconsciente. A forma que nós agimos, a forma que nós pensamos, a forma como nós verbalizamos, como nós vemos o mundo, como nós lidamos e administramos o nosso sentimento, tudo tem a ver com tudo que nós passamos no decorrer da nossa vida e com tudo que nós internalizamos na nossa vida, tá? Desde novinho até a nossa vida hoje, tá? Então, eu falei pra vocês sobre a ansiedade, falei sobre a depressão, como eles estão ligados lá com as funções e características do nosso subconsciente, tá? E agora eu vou falar pra vocês sobre as nossas dicas, né? Qual é as dicas que eu separei aqui pra vocês, para que vocês lidam melhor nessa quarentena e administrem melhor algumas coisas que vocês podem fazer e acrescentar no repertório comportamental de vocês no dia a dia. Então, a primeira coisa que eu coloquei é ficar preso ao passado. Eu acho que ficar preso ao passado não leva ninguém a nada. A gente precisa, isso é uma forma de ressignificação, tá? A gente precisa colocar na cabeça que o que ficou para trás, ficou para trás. O que passou, passou. Nós não conseguimos mudar o que passou. O nosso passado nós não conseguimos mudar. Nós conseguimos lidar com ele. Nós conseguimos lidar com toda a situação. Mudar, não. Então, para de se martirizar que deveria ser diferente, que não deveria ter acontecido e essas coisas. E sim, aceitar, ressignificar e evoluir com isso e entender que aconteceu. Não tem como mudar, ficou para trás, acabou. Você tem que aprender a lidar com isso, aprender a viver com isso dentro de você. E também antecipar pensamentos, gente. Ir lá pro futuro, ficar preocupado, que aí vai gerar uma ansiedade. A gente não tem que preocupar com o que vai vir pela frente, e sim viver o hoje, viver o agora. Então, esquece o passado. Nós somos vítimas dos nossos pensamentos lá no nosso subconsciente. Então, por isso, nós precisaremos livrar do passado e entender que tudo aconteceu na nossa vida da forma que deveria acontecer. Da forma, no momento e do jeito que deveria ter acontecido. Então aconteceu. Então tinha que acontecer, deveria ter acontecido. Agora, por que aconteceu isso e o que você consegue tirar de bom, aí é com você, é a sua ressignificação, tá? Então aprenda a lidar com isso, serve para traumas, para medos. Aprenda a viver, aprenda a lidar com isso dentro de você. Então, foca sempre no presente, viva sempre o presente. Também vocês podem fazer a prática de respiração lenta. A prática de respiração lenta, pessoal, ela é uma técnica muito legal de relaxamento. Então, você sente muito relaxado quando você respira bem lentamente, por várias vezes. Então, sobe bem lentamente e também solta bem lentamente. É uma técnica, uma prática bem legal para você se relaxar. E também a meditação. A gente falou muito da meditação na primeira aula. E a meditação também é uma dica legal que eu dou para vocês. Também é uma técnica de relaxamento, uma técnica de se sentir melhor, de olhar mais pro seu eu, de sentir melhor mesmo, de propor esse relaxamento. A gente falou muito de meditação na primeira aula. E aí eu encontrei um aplicativo bem legal que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele se chama Meditopia. Ele é esse aqui, ó. Ixi, eu acho que não vai mostrar. Ó, ele é esse aqui, ó. Vou abrir pra vocês, tá dando pra ver? Ele é muito legal porque ele tem como você está se sentindo hoje. Eu achei muito legal, quer ver? Aqui, ó. Lorena, como você está se sentindo hoje? Ansiosa, cansada, estressada, desmotivada, inadequada, solitária, com dor, feliz, grata, irritada, deprimido, distraído, com raiva, precisando de espaço, com insônia. Aqui, gente, vou fazer assim. Tem um sol batendo. Não tá focando, né? Aqui é tudo. Pergunta como você está se sentindo.
Aí, se eu coloco aqui, eu estou me sentindo ansiosa, aí ele vai gerar pra mim alguns vídeos pra eu escutar. E com algumas falas, né? É bem legal. E aí eu vou ser sincera pra vocês, eu vi uma. Eu não vi várias, mas assim, tem uma parte que é paga, mas tem uma parte que é grátis. Dá pra vocês fazerem da parte grátis. E aí é bem legal. Aí tem um vídeo lá com aproximadamente uns 14 minutos. Aí tem reflexões, mensagem de reflexões. Aí tem uma musiquinha bem legal, bem calma, assim, bem tranquila pra vocês relaxarem. E tem frases e palavras relacionadas a como você está se sentindo. Então quando você coloca lá deprimido, né, imagino, eu não coloquei, eu não vi esse deprimido, mas imagino que deve ser alguma coisa mais voltada para motivação, para que você se sinta melhor e para autoconfiança, autoestima, autopotencial, alguma coisa assim. Achei bem legal. Como a gente falou muito de meditação, aí eu encontrei esse aplicativo e achei muito legal e tô aqui compartilhando com vocês. Quem tiver interesse, bem legal, muito bacana para vocês baixarem e fazer o teste aí e colocar aí na prática na vida de vocês, tá? Outra dica, muito cuidado com a alimentação. Por quê, pessoal? A alimentação você é uma bola de neve. Você não comer bem, isso afeta o seu físico e consequentemente também afeta o seu psicológico, e afetando o psicológico, torna a afetar o seu físico e vira aquela bola de neve. Uma bola de neve, um vai afetando o outro porque tudo está interligado. Então, cuidado muito com a alimentação, porque a gente pode ter vários problemas, como eu digo para vocês, afeta tudo, afeta o nosso psicológico, afeta o nosso físico. Então, afetando o nosso físico, a gente pode afetar a percepção que a gente tem sobre nós. Então, muito cuidado com a alimentação. É muito legal que você alimente saudável para que você se mantenha saudável durante essa quarentena, tá? Porque se você mudar a forma de alimentação, gente, isso desencadeia alguns transtornos mentais, sendo bem sincera com vocês. Então, a gente também tem que entender a importância do comer saudável na nossa vida, tá? Da comida saudável, tá? E nós precisamos também relacionar com as pessoas. Por quê? O relacionamento com as pessoas, para o ser humano, ele dá prazer, ele gera prazer. Só que agora não tem como relacionar contato mesmo. O que a gente pode fazer? Vídeo. A gente pode conversar com as pessoas por chamada de ligação por vídeo. Então, assim, vê alguma forma de que você tem uma amiga, um amigo que você sempre conversa, que você se sente bem quando você conversava com ela, quando você desabafava, contava alguma história, contava algum caso para essa amiga, para esse amigo. Não perca esse contato. Promove, combina aí uma chamada de vídeo, alguma coisa do tipo, para que vocês consigam se relacionar por vídeo e colocar o papo em dia. Isso é muito legal, gente. Eu falo porque o ser humano, ele tem sede disso. A vida do ser humano é relacionamento. O ser humano foi feito para se relacionar, para viver em sociedade e para ser sociável. Então, nesse momento, a gente não está sendo sociável. Então, a gente tem que buscar das formas que a gente tem, dos meios de comunicações, dos canais que a gente tem para poder conversar com outra pessoa e se relacionar dessa forma, tá bom? E por quê, gente? O nosso cérebro, ele entende, tá? Ele entende. A gente tem um costume de sair, de trabalhar, de acordar, de arrumar, de sair pra rua, de conversar com as pessoas, de ir pra um barzinho um final de semana, ir pra um restaurante, comer alguma coisa, ir pra alguma coisa diferente. E quando a gente tá aqui dentro de casa, sem fazer nada, assim, de diferente, que é o sair, ele entende e aí a gente precisa ter um certo controle com o nosso cérebro. Então a gente precisa fazer da melhor forma e o mais próximo possível para que ele não entenda essa mudança drástica que a gente tá tendo. Então, relacionamento com pessoas, se arrumar em casa, vai fazer um vídeo, se arrume. Quem trabalha em home office, é tão legal levantar, arrumar também da mesma forma, não ficar com roupa de dormir dentro de casa. Então, o nosso cérebro precisa entender isso, tá? E nós precisamos dar a certa importância e o certo valor para as coisas que nós temos ao nosso redor, né? A nossa casa, a nossa família. Eu vi um estudo, gente, com
uma psicóloga, eu não lembro onde, acho que foi na rede social, passando assim. Ela disse que, se a gente perguntou, vocês já pararam para pensar que nós passamos menos tempo ao lado das pessoas que a gente mais ama? Nós passamos mais tempo em frente de uma tela de um computador, de uma tela de um celular. Então nós precisamos enxergar nessa quarentena uma oportunidade de estar ao lado deles, de aproveitar esses momentos e de dar valor às pessoas que estão do nosso lado, que a gente realmente ama, tá bom? Nós precisamos também, gente, começar a ver os nossos problemas como desafios. Eu acho problemas uma palavra muito forte, e desafios é algo que você pode desafiar, você consegue desafiar, é para ser desafiado, e você tem potencial e capacidade para isso. Pensar que os nossos problemas são desafios é uma evolução muito grande, tá? Nós não conseguimos controlar o nosso externo, as pandemias, as catástrofes, nós não conseguimos controlar tudo isso, tá? Nós conseguimos controlar o nosso interno e a forma como nós administramos tudo que chega até nós. Então, a maioria de nós procuramos uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida plena e feliz todos os dias. Eu acho que sucesso para mim e viver de uma forma plena e feliz, eu acho que depende muito da gente, de como a gente enxerga o nosso externo, enxerga tudo que chega até nós, todas as situações e a forma como nós absorvemos essa situação. Então, tudo isso depende muito de nós, muito, da forma como nós absorvemos e administramos. Então, a mudança está em nós, começa em nós, principalmente na forma de ver, e na forma de pensar, e na forma de ressignificar e de aprender com todas as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Isso sim é uma evolução, eu acho que para mim é o início de uma vida plena e feliz, tá? Outra coisa, gente, outra dica. Não vamos passar o dia todo vendo as notícias negativas. Eu acho que a gente tem que focar muito no positivo. Então, assim, tem os jornais, tem, né, toda a informação, a atualização das informações. Perfeito, é ótimo, tá? Mas eu acho que a gente tem que atualizar uma vez no dia. Até porque a gente tem um dia muito grande e produtivo que a gente tem que ter. Então, ficar só em notícias e em coisas negativas é muito ruim pra gente. Então, eu aconselho vocês a atualizar uma vez no dia e fazer uma rotina, gente, algo produtivo, colocar, por exemplo, exercícios. Exercícios é muito legal você fazer. Tem o YouTube, vídeos no YouTube, pessoas que gostam, tem a vida fitness, vamos dizer assim. Eles ensinam alguns exercícios que dá pra fazer dentro de casa. Então, exercício é muito bom, gente. Exercício, ele tira estresse, ameniza os estresses, ameniza a angústia, porque nesse momento a gente tem muita angústia. Então, o exercício é muito legal. Você colocar uma prática de ler na sua vida, no seu dia a dia, é muito legal. A prática de meditação. Então, assim, vocês precisam criar uma rotina produtiva. O ser humano ele precisa se sentir produtivo, ele precisa se sentir capaz, potencial. Então você precisa criar coisas para que vocês façam, que vocês se sintam produtivos nesse momento que a gente está tudo dentro de casa. Então não perca seu dia assim só em coisas negativas, foca em coisas positivas. Aproveita, gente, para poder adquirir conhecimento. Vê nessa quarentena uma oportunidade. Pessoal, quantas vezes a gente fala assim, eu não consegui fazer tal coisa porque eu tô sem tempo. O tempo você tem agora. Tem pessoas que têm sonhos, têm objetivos, têm propósitos, tá tudo no papel. E aí, o que tá faltando para você? Pensa, aproveita esse momento agora de pesquisar, de retomar aquele projeto seu, de correr atrás mesmo, tá? Então esse é o momento de você tirar do papel, ou de quem ainda não colocou no papel, começar a colocar no papel. Se você tem um sonho, tem um propósito, tem um objetivo de criar algo, de construir algo, né? Algo que você sempre quis. Agora é o momento de vocês pesquisarem, estudarem, aprimorar esse sonho, esse propósito que vocês têm. Então vê essa oportunidade.
Comece a pensar se vocês querem, sei lá, ser empresário, criar seu próprio negócio, ou não sei. Agora é o momento de vocês tirarem esse tempo para poder pensar em seu futuro, em o que você quer, aquele que você almeja, que você tem um propósito, que você sempre quis ter na sua vida. Agora é o momento, tá? Então aproveita também para adquirir conhecimento. Pessoal, a internet tá aí, é o meio que a gente mais está utilizando nesse momento. Tem muita coisa legal, muita coisa legal. Tem muito curso, palestra que dá para você acessar lá no YouTube. Os palestrantes estão dando as palestras, então alguns deles postam em redes sociais. Nós do Sebrae, por exemplo, a gente tem cursos extras, como esse, por exemplo, e como outros, né? A Neide estava com um mini curso de RH, tem plantões de português e matemática. Então tem muita coisa legal, que você consegue adquirir conhecimento. Então assim, foque também o seu dia, coloque isso como objetivo em você adquirir conhecimento. Ficar também o dia inteiro em redes sociais, atualizando lá, não é legal. Então, o que você está fazendo aqui é buscando conhecimento. É um mini curso extra, né? Que talvez você não encontraria em outro lugar, assim, e o Sebrae está proporcionando, né? Assim são outros profissionais que estão aí nas redes sociais proporcionando aulas, palestras. Então, o conhecimento, gente, eu costumo dizer que o conhecimento é o maior patrimônio da nossa atualidade. Conhecimento liberta, tá? É libertador o conhecimento. É muito importante que você tenha conhecimento. Eu acho que é o único diferencial hoje no nosso mundo é o conhecimento. E você está tendo essa oportunidade de buscar conhecimento. Então, aproveitem esse momento. Não fique só preso em redes sociais, mas tenha em mente também em construir, em ter conhecimentos para que vocês apliquem na sua vida pessoal e profissional mais pra frente, tá? Já disse pra vocês da rotina, né? Que é legal vocês terem uma rotina para ocupar a mente, né? O exercício. Por quê, gente? Por que tudo isso? A gente precisa manter o controle, manter o equilíbrio, manter tudo tranquilo, porque tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, nós vamos retomar a nossa vida, da onde paramos, né? Vamos dizer assim. E nós precisaremos estar no ritmo. Nós precisaremos retomar o mais rápido possível, porque nós precisamos sair na frente. Nós temos aí o país, a economia para subir, nós temos segurar o nosso emprego, terminar o nosso curso, tudo isso a gente precisa estar na frente. Nós precisamos estar no ritmo, nós precisamos retomar da melhor forma possível, entendeu? Então nós precisamos estar na frente daquelas pessoas que não viu uma oportunidade nessa quarentena, que não se destacou, que não buscou algo melhor nessa quarentena, que não buscou se qualificar, né, se desenvolver mais nessa quarentena. Então eu tenho certeza que você sairá melhor e na frente daquelas pessoas que pararam no tempo. E não é para parar, não é tempo de parar, é tempo da gente de fato encontrar uma oportunidade para correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, tá? Então essas dicas que eu dei para vocês são dicas para que vocês se sintam melhor, para que os sintomas ansiosos, por exemplo, não fiquem tão fortes na gente, porque é normal que aconteça alguns sintomas, né? Para que o nosso cérebro não entenda assim perfeitamente essa mudança, nós precisamos colocar o nosso cérebro em ritmo, para que se sinta produtivo, para que ele não sinta tanto essa mudança, porque se ele sentir muito essa mudança, automaticamente ele vai nos afetar, tá? O nosso cérebro, nossa mente é o que comanda tudo nós. Então nós precisamos entender sobre a nossa mente consciente, inconsciente e subconsciente, saber todos os processos, todas as funções e características para que a gente saiba a lidar e que a gente conheça, muda os nossos pensamentos, muda as nossas atitudes e com isso a gente ter resultados legais para nossa vida, tá? E a gente consiga assumir o controle da nossa mente e a gente consegue assumir o controle de tudo na nossa vida e aí a gente procura uma vida melhor, mais saudável, equilibrada e plena, feliz todos os dias, ok? Acho que eu disse tudo para vocês, tudo que estava no nosso
cronograma aqui. E é isso, pessoal. Eu tô muito feliz em finalizar esse curso com vocês, em passar esse conhecimento com vocês, para vocês. Eu vou deixar aqui aberto, tá? A gente não fez aula ao vivo. Se tiver alguma dúvida relacionada a esse conteúdo, a gente pode colocar lá no grupo, a gente pode marcar um ao vivo de tira dúvidas. A gente pode marcar uma reunião no Google Meet pra gente poder tirar as dúvidas, tá? Então, assim, assistam, é um pouco grande esse conteúdo, eu procurei andar o mais rápido realmente, mas é um pouco extenso, mas é muito necessário, é muito importante, é muito legal, muito fantástico, é lindo, e eu acho que vocês vão aprender a observar e vai conseguir lidar melhor na vida de vocês depois desse conhecimento, depois de tudo isso que vocês aprenderam, que vocês assistiram aqui. Vocês vão enxergar muito e vocês vão começar a refletir e vocês mesmos se autopoliciar em algumas atitudes e administrar, consequentemente administrar alguns sentimentos e emoções de uma forma diferente, tá? Para que vocês se saiam melhor nisso, beleza? Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês aceitarem participar desse mini curso, adquirir esse conhecimento. Gente, conhecimento é poder, conhecimento liberta, conhecimento é o maior patrimônio da década. Então nós precisamos ter conhecimento, busque conhecimento na vida de vocês. Aproveita toda a oportunidade para que vocês tenham mais conhecimento, tá bom? Muito, muito obrigada. O que precisar, alguma dúvida, coloca lá no grupo que eu vou, de repente, marcar um tira dúvidas. Se a gente tiver mais algum projeto para poder falar sobre isso, sobre a mente humana, eu posso pensar em algum novo projeto pra gente fazer um novo mini curso, beleza? Muito obrigada, um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Então vamos lá.